Estamos ao vivo de novo no nosso 15º dia. Seja bem-vindo a mais um encontro da nossa tríade. 30 dias, 30 lives por 30 minutos. Estou muito feliz e grata por poder compartilhar com vocês essa tríade. E a tríade de hoje, a tríade da semente. Desenvolver novas habilidades, conectar novas pessoas, saber aquilo que eu ainda não sei, para entender, compreender aquilo que eu ainda não compreendi e assim ter um resultado novo na minha vida. Qual é o resultado que você deseja ter na sua vida? Você ainda tem 16 dias para desenvolver, para desconectar, para desconstruir, presta atenção, ó. Vamos começar a nossa manhã aqui falando sobre o des. Tudo que é tudo que começa com des, eu preciso eliminar. Então, ó, desconforto, descobrir, desenvolver. Então, tudo que tiver a palavra des, eu preciso eliminar, para que assim eu comece a perceber que a tríade da semente, para que a semente germine, ela precisa deixar de ser semente. Então, ela precisa deixar o velho para trás. Então, tudo aquilo que estava envolvido em mim, aquilo que estava me aprisionando, eu preciso descobrir, eu preciso deixar, eu preciso me desapegar. Então, se eu usar a palavra apego, e eu preciso me desapegar, então tudo que tiver des, eu preciso deixar para trás. E é assim que a gente começa o nosso princípio de hoje, que é o princípio da semente. Toda semente para germinar, ela precisa morrer. Então, a primeira ponta da nossa tríade, então, é a semente. Então, a nossa primeira ponta do triângulo é a semente. O que a semente precisa fazer? A semente precisa morrer. Toda ideia que você tem na sua alma, ela precisa ser assassinada. Então, você imagina o processo dessa flor aqui. Essa flor, ela embeleza o meu ambiente hoje. Mas um dia ela foi uma semente. E essa semente, ela germinou. A semente tem várias funções. Uma delas é alimentar o seu corpo. O fruto que você se alimenta, eu tinha aqui uma semente de abacate. Então vamos usar o exemplo do abacate. O abacate que você tem na sua casa, se você tem ou que está no mercado, ele tem a função, ele nasceu para alimentar alguém. Nem todas as frutas que germinam, nem todas as sementes que germinam e que dão frutos, nem todos os frutos, eles têm um destino de alimentar alguém. Muitos morrem lá no pé, porque ficaram em casa, não foram colhidos por alguém, não foram aproveitados por alguém. E aí são muitas ideias que você tem hoje. Se a ideia ficar só em você, ela vai apodrecer, ela vai para a lata do lixo. Então a ideia, ela precisa ser assassinada. Opa, não é a tríade da semente, eu errei. É a tríade da transformação. Então vamos começar de novo. Vamos começar com a transformação. Você tá vendo aqui, ó? Ação. Tríade, transformação. A semente, agora sim. A semente precisa morrer. Primeiro. Segundo. Semente germina. É o 2. E o 3, a gente vai falar depois. Eu convido você para ficar até o final dessa live, para você entender e compreender o terceiro ponto, que esse é o crucial para que você comece a mudar a sua vida. Se não tiver o número 3, você não consegue internalizar. E aí no número 3 a gente vai usar um exemplo bem simples para que você comece a entender de verdade. Nosso processo aqui é de transformação. Exatamente a tríade de hoje. A tríade da transformação.
transformar em ação. Então, quando você percebe que o processo da semente que precisa morrer, você começa a perceber que muitos dos seus sonhos são apenas sonhos. E se você não assassinar esses sonhos, se você não semeá-los na terra, se você não semear. E ontem eu fiz os cookies, e aí exatamente o processo. É do ovo para a massa, da massa para o forno, do forno para o desfrute. E se você não fizer este processo com qualquer semente, então a semente do fruto que está no supermercado, ele vai para o lixo. Alguns germinam, mas a maioria se perde. Eu sei, como eu falei numa live outro dia, eu sei quantas sementes tem em uma laranja. Mas eu não sei e jamais vou saber quantas laranjas tem em uma semente. Pode ter nenhuma, se ela for pro lixo. Pode ter infinitas, se ela for plantada, se ela for cultivada e se ela germinar e der outros frutos e alimentar outras pessoas. E dessas sementes que veio dela foram semeadas sementes e novas sementes frutificarão e tornarão mais sementes. Então, quantas sementes você tem semeado na vida? Quantos sonhos você tem semeado? E aí vem a escuridão, que é a segunda ponta do nosso triângulo. Se você não semear o seu fruto, se você não semear a sua semente, se você não tiver a sua ideia no papel, presta atenção aqui, no papel. Você precisa escrever o seu sonho. Você precisa colocar ele no papel. Se você não escrever, você não se compromete consigo mesmo. E como eu falei ontem do livro Minha Vida é uma Mentira, sim, eu assumi um compromisso comigo público. Eu não posso voltar atrás. É igual o bebê quando está pronto para nascer. Não tem como voltar com a barriga da mãe. Depois que nasceu, não tem como voltar. E esse é o processo que eu convido você a se desenvolver. A você compreender que você pode muito mais do que você imagina. E quando você percebe que você pode tornar real o seu sonho, o seu desejo, você vive uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Preparar-se para aquilo que virá. Então prepare-se sempre, como eu falava ontem, prepare-se sempre para o pior. Você lançou a sua semente na terra e ela não germinou. Então se você já estava preparado para não germinar, você já sabe o que fazer, qual é o próximo passo, plantar de novo. Simples. Não germinou? Planta de novo. Esse sonho não deu certo? Talvez não era esse o propósito. Porque tem outras coisas melhores. Porque se esse sonho que você tem hoje der certo, você não vai abrir a porta para o outro. E quando você percebe que o mundo pode ser muito maior do que aquilo que você tinha desenhado para você, aquilo que você desenhou já não faz mais sentido. E aí se dissipa. Simples. A vida tem que ser simples, tem que ser leve. Não importa o seu problema hoje. O que importa é que amanhã ele não existirá mais se você fizer algo diferente. Não queira os mesmos resultados fazendo coisas diferentes. Não queira resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, vamos ao princípio da semente aqui. Como é que a semente vai germinar? Você não lança uma semente de milho na terra e vai todo dia cavocar para ver se está germinando. Porque se toda vez você mexer, ela não vai germinar. Então, existe o tempo do descanso. E aí eu usei o exemplo do biscoito ontem, do cookies. O tempo que ele estava no forno, eu preciso respeitar. Se eu ficar toda hora abrindo, o forno vai esfriar, o biscoito não vai assar. Se eu estiver fazendo um bolo, o bolo vai desandar. Por que ele vai desandar? Porque eu estou tirando o processo. Se eu quebrar o ovo, quando o pintinho estiver se formando, ele não vai sobreviver. Se eu abrir o casulo, a borboleta não vai voar. Tudo é processo. E este processo depende da semente que você lança. E eu gosto muito do exemplo, se você quer frutos rápidos, plante milho ou soja. Você vai colher o ano que vem. Porém, você vai ter que semear de novo. Você tem resultado rápido, mas você tem que semear de novo. Agora, se eu quero uma colheita eterna, plante laranja. A laranja vai demorar para produzir,
Mas a partir do momento em que ela começar a produzir, ela vai produzir o ano inteiro. Então, qual é o seu sonho? Qual é o modo que você deseja viver? Qual é a vida que você desenhou para você? A semente é a vida ideal. A vida ideal que você quer. Então, eu preciso desenhar. Eu preciso escrever que vida ideal é essa que eu quero para mim. E quando eu entendo que eu posso ter uma vida ideal para mim, que eu mereço, eu começo a fazer o que eu preciso fazer, que é colocar na terra. Se eu quero resultado rápido, faço coisas rápidas. Se eu quero resultado a longo prazo e eterno, eu vou lançar sementes de longo eterno. E aí essa semana a gente estava falando sobre investimentos. Eu gosto muito de falar de todas essas coisas um pouco. Então, se você quer retorno rápido, você compra uma mercadoria e vende. Você tem. Só que você tem que comprar de novo. Semente de milho e soja. Compra e vende. Comprou, vendeu, comprou, vendeu. Você vai ter resultado rápido. Agora, você quer uma renda eterna? Você vai investir numa usina hidrelétrica. Que a partir do momento em que ela começar a produzir, ela vai te dar renda eterna. Mas qual é o investimento para comprar bala e vender no sinal de trânsito? E qual é o investimento que eu preciso fazer para participar de uma usina hidrelétrica? Então, tudo depende do investimento. Isso seja dinheiro, isso seja de tempo e isso seja de ações. Quanto você está disposto a fazer? Aí eu reclamo que o meu cliente não vem. Qual foi o cliente que eu cultivei? Ah, eu reclamo que eu não vendi nada, que a venda está fraca. Mas o que eu estou fazendo para chegar nesse cliente? E quando ele chega até mim, o que eu faço para recepcioná-lo? Falávamos isso hoje de manhã. A gente fez uma campanha de anúncios. Ah, ok. Agora a gente precisa atender esse cliente, a gente precisa receber esse cliente para que a bicicleta chegue até ele. Então tudo é processo. E aí, vamos pro processo do germinar. Quando eu sei o que eu quero, tá? Então aqui nós vamos colocar, deixa eu ver se vai aparecer aqui, a vida ideal. A vida ideal que eu quero é a semente. O que é o germinar desta vida ideal? É entender a vida real que eu tenho hoje. Isso aqui é o número 1, esse aqui é o número 2. Tá? É germinar. Eu compreender que vida que eu tenho hoje. Como está a minha vida? Eu não posso mudar a minha vida da noite para o dia. Existe um processo. Eu não posso impedir este processo. Eu não consigo atingir a vida ideal se eu não reconhecer a vida real que eu tenho hoje. O que não está bom? O que eu rejeito em mim? O que eu reprimo em mim? E o que eu presta atenção aqui, o que eu censuro? O que eu escondo de mim mesma? Quais são os meus medos? Quais são os meus traumas? Quais são os meus bloqueios? Será que eu estou feliz de verdade? Será que eu preciso provar o quê para quem? Que vida maravilhosa você tem hoje, só que você não se deu conta. Sabe quando você se dá conta? Quando você não tem mais aquilo que você tem. Se você perder da noite pro dia a vida que você tem hoje, você perde seu chão. Porque essa é a condição que você está. A condição que você se permite estar. Sem dinheiro, com um relacionamento apertado, com os filhos te esgotando, com o trabalho te mutilando. Qual é a vida que você vive hoje? Você está feliz com a história que você criou para ti? Parabéns. É isso. Você está de parabéns. Você que está de parabéns por estar aqui, se permitindo descobrir algo que você ainda não sabia sobre você. Talvez não que você não soubesse, talvez você que está censurando. Porque nós temos tudo, nós somos uma fonte inesgotável de sabedoria. Só que nós nunca podemos ser quem nascemos para ser. Porque nós precisamos agradar os pais, porque nós precisamos ser o aluno que o professor quer que ele seja para ser aceito, para ser amado, para ser desejado. Nós não somos a mulher que nós escolhemos ser. Nós nos tornamos a mulher que somos para agradar os esposos, para agradar os filhos, para agradar os amigos. Eu bebo numa roda de amigos para agradar os outros, porque eu não tenho governo sobre mim, porque eu me deixo ser influenciada, como foi uma live passada.
E quando eu percebo que eu sou responsável e ninguém vai viver a minha dor, ninguém vai viver o meu amor, ninguém vai colher os frutos. A vida é tão linda e quando eu percebo que a vida ideal que eu sonho para mim não é a vida que eu nasci para viver. E eu sofro pela vida que eu tenho? Não. Eu sofro pela vida que eu queria ter e não alcanço. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse nascido em outra cidade. Ah, se eu tivesse. E a gente sempre fica preso no tivesse. Aquilo que aconteceu no seu passado é apenas o degrau que você precisou para se tornar quem você é hoje. A vida é tão linda e o processo é maravilhoso. Quando eu entendo que o processo de tudo aquilo que eu, Lenice, vivi lá do interior da minha Salete aqui, ó. Quando eu me lembro de quem eu era aqui, uma menina de 17 anos, cheia de sonhos, jamais imaginei que ia fracassar tanto na vida, mas foi essas intempéries da minha vida que me tornaram hoje essa mulher que você está assistindo. Eu só estou hoje compartilhando e eu não ajudo ninguém. Quando eu comecei esse processo de dizer, eu ajudo mulheres a encontrar a sua essência. Mentira! Eu não ajudo ninguém, eu só ajudo a mim mesma. Eu apenas tenho a mão no interruptor da sua luz. É você que vai dar o comando e permitir que eu acenda em você. Não sou eu. Porque se você está blindada, se você não fizer o processo do que a gente iniciou essa live falando, se você não fizer esse processo do descobrir, do despertar, do desvendar, do desapegar e todas as palavras que começam com se você não eliminar o de todas as palavras, se você não desbloquear, eu não posso fazer nada por você. Como eu dizia, eu tenho o comprimido e a água da cura do seu sofrimento. Eu posso até colocar na sua boca, mas tem uma coisa que eu não posso fazer para você. Então eu não ajudo ninguém. Eu apenas auxilio o processo. Eu apenas levo a cura até você, mas é você que precisa pegar. Se você não entender a vida que você tem hoje, o porquê você tem essa vida, você vai continuar nela. Sou eu. Ninguém vai fazer para mim, ninguém vai caminhar a minha estrada, ninguém vai carregar a minha cruz. E não existe cruz nenhuma. Nós fomos condicionados a acreditar que a gente carrega uma cruz, não existe cruz nenhuma. A gente vive, carrega mentiras, mentiras, mentiras. Quantas mentiras nós carregamos? Mentiras que foram contadas para outras pessoas continuarem mentindo. Outro dia eu estava assistindo lá na Índia que a vaca é o deus deles. Quem é que criou? Alguém criou lá naquele país que a vaca é o deus. Foram condicionados a acreditar que a vaca é o deus. Eu respeito. É a fé dele. Mas será que alguma vez eles se questionaram? Será que eles têm essa consciência de que se outro país não tem a vaca como Deus, eles têm e tem prosperidade? Hã? Percebe, gente? O quanto a gente acredita. Eu estou usando um exemplo. Agora leve para a sua vida. Qual é a crença que você tem, porque você aprendeu dos teus pais, que aprenderam dos pais deles, que aprenderam dos pais deles? Isso veio vindo. E a gente continua acreditando que pobre? Ah, eu nasci para ser pobre. Então pobreza não existe. Existe pessoas sem dinheiro. Isso não é pobreza. Isso é falta de dinheiro. Não é pobreza. Não existe riqueza. Existem pessoas que têm dinheiro, que a única coisa que tem é dinheiro. Mas vive uma infelicidade na alma. Que riqueza? Onde está a riqueza? Onde está a pobreza? Está em mim, naquilo que eu me sinto merecedora. Então vamos para o nosso último, antes que termine a live, para o nosso para a terceira ponta da nossa tríade, que é a colheita. Colheita. E dentro do seu processo é o
Usufruir. Usufruir, tá? Então a terceira parte é a colheita. Você semeia. Então vamos para o processo de semente, que eu gosto de exemplos bem chulos aqui, tá? Você lança a semente na terra, espera ela germinar. Você rega, você arranca as ervas daninhas, os pensamentos negativos, você elimina. Você vai cultivando aquele sonho. Ah, como seria se eu já estivesse vivendo? Então você vai estar regando esse sonho. Você vai estar regando essa vida que você deseja viver. A vida que você desenha. Não é a vida ideal, porque às vezes a vida ideal não é aquela que você precisa. É a vida que você merece, tá? Aqui então, ó, ideal, real e merece. Tá? A vida que você merece por aquilo que você veio viver. Então, quando você entende que a colheita é o último passo do seu sonho, que é você tornar realidade, viver a realidade, viver essa essência que você está hoje. Então, quando você percebe que o usufruir, contemplar e desfrutar. Olha só, olha aqui, presta atenção aqui, gente, ó. Desfrutar. Tira o des. Separa. Fruta. Semente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dá pra ver aqui? Vamos virar aqui um pouco aqui, ó. A semente ela veio de uma fruta. Ela vem de volta para a fruta. Ela se torna uma nova fruta. É quando a semente que veio de uma fruta volta a se tornar uma fruta. Ela passou por um novo processo, mas é uma nova fruta. Então, seus pais tiveram sofrimentos, você trouxe esse sofrimento para a sua vida, que veio deles, e hoje você renova. Hoje você descodifica, você desmembra e você deixa para trás aquilo que não te pertence. Gente, olha que lindo isso. Ai, eu tô encantada com essa live. Eu tô encantada com essa série que tá vindo, gente. Porque ela simplesmente renasce. Eu me programei para falar sobre isso. Mas não sobre o desfrute. Nem sobre o des. Então hoje eu percebo que tudo vem do alto. A sabedoria vem do alto. E eu só abro o portal. Você tem tudo dentro de você. Você é a fruta e lança sua semente, seus sonhos, tudo está dentro de você. A vida ideal, a vida real e a vida que você merece. A vida que você nasceu para viver. O teu eu genuíno está clamando para nascer dentro de você. Para ressurgir das cinzas. É a fênix. A sua fênix. Que renasce da dor, do sofrimento que você trouxe ao longo dos anos. Você precisa ser a sua salvadora. E libertar-se do sofrimento. E sim, olhar com gratidão. E quando você olha para a vida com mais leveza, quando você olha para a vida com amor, e quando você entende que essa criança veio na tua vida para te acordar. Lembra da história da filha de Jairo? Que ela não estava morta, ela estava apenas dormindo. Jesus apenas a chamou. Lembra da história do Lázaro? Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Eu, Lenice, digo hoje, acorde. Você merece desfrutar toda a sua vida, toda a sua beleza, todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua gratidão. E não viva para a sua filha. Viva para você. Dentro de um treinamento, uma vez que eu fui, falava para dar máscara num avião. Se o avião está em queda, toda vez que a gente vai para uma viagem, a aeromoça disse, né, coloque a máscara primeiro em você. Se você estiver se afogando, coloque a boia primeiro em você. E isso vai fazer você salvar o outro. Porque se você tentar colocar no seu filho ou colocar na sua filha a salvação do mundo, você talvez não consiga se salvar e nem ela. Então a salvação, ela é individual. E tudo existe um processo. Gente, quando a gente acorda, quando a gente
vibra numa energia, quando a gente entende, quando a gente percebe que tudo é ilusão, a vida se torna leve. E aí a gente ri. Sabe quando eu às vezes ouço dois casais brigando na rua, ou quando alguém me conta uma história, eu tenho que me segurar para não rir, porque eu me lembro do tempo, gente, ó, presta atenção aqui, do tempo que eu perdi, brigando com meu marido, de graça, inútil, fútil, criança, atitude infantil. Gente, quando eu lembro hoje, eu dou risada. Faz parte da minha história, mas eu dou risada. Sabe por quê? Tá, deixa eu contar aqui então pra finalizar a live. Sabe por que eu dou risada? Pra equilibrar aquele sofrimento. Pra trazer ele de volta para o equilíbrio. Então, como é que eu falo pra minha filha essa discrepância? A euforia e a disforia. Então, hoje eu levo isso como euforia para equilibrar. Porque tudo precisa ser equilíbrio. Então, quando eu olho pro meu sofrimento hoje, lá atrás, eu rio dele. Eu rio para equilibrar. E isso me torna mais leve cada vez mais. Então, gente boa, gratidão, coraçãozinho e compartilha essa live. Se você quer ajudar outras mulheres e outras pessoas, quando eu encerrar a live, se você quiser escrever um comentário, para você que esteve do início até o fim, escreva o que está sendo esse processo para você. Gratidão, gratidão, gratidão. Até amanhã, a nossa live de número 16. E compartilhe. E se puderem, como pagamento, vamos dizer assim, como troca, você comenta o que foi essa live para você que esteve do início até o fim. Bye, bye.